Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um fenômeno curioso, tá? Desde que o ChatGPT foi lançado em 2023, né? Quer dizer, o ChatGPT já existia antes, né? Mas foi lançada aquela versão 3 do ChatGPT, que é a primeira versão que chamou atenção mesmo, que se usava, né? E realmente era uma coisa impressionante, né? Desde que foi lançada aquela versão, o número de vagas de emprego caiu 30%, enquanto o mercado de ações americano subiu 70%. Isso é curioso porque havia uma correlação até então entre o mercado acionário e a abertura de empregos. Esse gráfico aqui, ó, olha esse gráfico aqui. Se você olhar aqui, né, ele vai seguindo mais ou menos aqui exatamente a mesma coisa quando você tem... Deixa eu tirar minha cara daqui. Quando você tem um aumento do valor das ações, quer dizer que a economia está indo bem e as pessoas tendem a contratar mais pessoas. Então aumenta a abertura de vagas, né? Só que agora, desde que entrou o ChatGPT, a coisa mudou aqui, ó. O número de vagas está caindo e o número de... E as ações, né, o mercado acionário continua subindo. O que está acontecendo? Isso daqui já é o início da catástrofe dos mercados, a catástrofe dos empregos que vem com a inteligência artificial. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Sou Chapolin Petezado, sou personal trainer gordinho de 197 quilos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, isso aqui é mais ou menos a mesma coisa que o pessoal está falando aqui, né? É a mesma matéria da Fortune, falando sobre esse desacoplamento entre as duas coisas, embora não tenha gráfico aqui. Esse gráfico está saindo aí, tá muita gente falando sobre esse gráfico, realmente, aqui ó, chegou 3 milhões de views aqui, o gráfico do Akash, viralizou mesmo, né? E realmente chama atenção, porque, veja, é um medo que muita gente tem de que a inteligência artificial vai acabar com os empregos. E aí você tem essa situação que é realmente anômala, de você ver os empregos, a abertura de empregos caindo, ao mesmo tempo que os valores de ações subindo, o mercado acionário subindo, fugindo da correlação que você tem aqui normal. Alguns mostram uma versão maior desse gráfico, com mais tempo aqui, mas é basicamente a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, né? É lógico, não é uma correlação perfeita, né? Porque uma coisa não tem diretamente a ver com a outra, mas faz sentido, né? Essa linhazinha azul aqui, ó, é o Job Openings, né? É um indicador feito pelo governo americano, né, que mede o número de vagas abertas. Então também é uma coisa importante, tá? Isso aqui não é desemprego versus emprego, tá? É o número de vagas abertas. Uma vaga aberta, né, não quer dizer necessariamente que vai ser preenchido ou não vai ser preenchido, então assim, mas faz algum sentido, né? Porque isso aqui é o índice de ações. Quando as ações da S&P 500, que é as 500 principais empresas americanas, né? Quando as 500 principais empresas americanas estão indo bem na bolsa de valores, é sinal que a economia está aquecida, é sinal que vale a pena investir. Se vamos investir, vamos contratar gente. Então é natural, embora sejam dois índices que não tenham a ver diretamente uma coisa com a outra, faz todo sentido. Então você vê que eles vinham aqui crescendo, aí teve a crise de 2008, a crise de 2008 caiu a bolsa de valores e ao mesmo tempo caiu a abertura de vagas. Por quê? Porque as empresas olharam para aquela crise e falaram: ih, caramba, não vou poder contratar ninguém agora não, vou segurar a mão nessa contratação, não vou sair contratando não. E as ações também caíram de valor, né? Só que depois teve um crescimento aqui até a época da Covid. Olha a Covid aqui. Esse Vzinho aqui foi da Covid. Da mesma forma, chegou na época da Covid, caiu o número de vagas abertas e caiu também as ações aqui, mas depois recuperou. E aí teve um grande aumento aqui. Repare que teve um aumento aqui fantástico aqui no final de 2022, início de 2021, né? Justamente por causa do estímulo, né? Lá nos Estados Unidos, o Trump deu aquele checão para a galera para compensar a Covid. O que a gente teve também, o auxílio emergencial aqui no Brasil, lá foram cheques de estímulo, né? E aí muita gente abriu negócio, muita gente fez coisa, e daí teve esse aumento grande aqui, né? De qualquer forma, ainda seguiu mais ou menos aqui acompanhando a bolsa. E aí, o que aconteceu? Começou a cair por aqui. Em determinado momento, né, quando teve aqui a invenção do ChatGPT, você teve um momento de inflexão. Enquanto a abertura de vagas, né, de emprego continuou caindo, a Bolsa de Valores fez uma inflexão aqui e subiu de novo. O que são os pavores do pessoal? Primeiro pavor do pessoal, primeira alternativa.
Ah, isso significa que a inteligência artificial já está roubando os empregos, tá vendo? As empresas estão crescendo, mas agora o pessoal vê que está tudo crescendo, fala, ao invés de eu contratar, eu vou usar a inteligência artificial, não vou contratar ninguém não. O mercado está bacana, as ações estão valorizando, mas eu não vou contratar ninguém agora não, vou ficar com a inteligência artificial. Pode ter algum efeito isso? Até pode, tá? Mas isso aqui não quer dizer necessariamente que tem uma... Isso é uma coisa importante, tá? Como o pessoal está lembrando aqui, ó, correlação não implica causalidade, né? Ou seja, o fato de uma coisa acontecer depois da outra não quer dizer que uma coisa é culpa da outra, né? Ou seja, você não pode ler isso aqui e dizer que não, que o aumento de emprego é devido ao aumento da bolsa. Não. Na verdade, o que acontece nesse caso aqui, e curiosamente nesse exemplo que o cara apresentou aqui também é a mesma coisa, que ele botou um gráfico aqui, ó, vendas de ice cream, né, de sorvete, e ataques de tubarão. Olha só, é maior no meio do ano, que lá nos Estados Unidos é o verão, e é menor em dezembro e janeiro, porque, né, é o inverno por lá, né? Então, ou seja, o que acontece muitas vezes quando você vê dois gráficos que andam juntinhos assim? Correlação não implica causalidade. Uma coisa não quer dizer que a outra seja causa dela. Mas isso pode ser um efeito de causa comum. Você tem uma coisa que é a causa comum dos dois indicadores. E isso faz sentido. Por quê? Porque no caso do sorvete e do ataque de tubarão, é o quê? O pessoal está quente. Tá quente, as pessoas vão mais para a praia. Se vão para a praia, tem mais risco de ter ataque de tubarão. Se tá quente, as pessoas tomam mais sorvetes. Então, ou seja, na verdade o que você tem é um fator anterior, que não é nenhum dos dois que está mostrado aqui, né, e que gera essas outras duas coisas, né? E, veja, e às vezes não tem relação nenhuma mesmo, né? Tem um outro gráfico que é famoso, que mostra o aquecimento global e a incidência de ataques piratas no mundo, né? Como vocês sabem, a partir de 1850, mais ou menos, a temperatura do mundo começou a subir. Consistentemente tem subido até hoje, né? O que o pessoal chama de aquecimento global. Está subindo um pouquinho, tá? Eu não subscrevo essa tese de que vai acabar o mundo por causa do aquecimento global e não sei o que lá, mas tem subido a temperatura do mundo sim desde 1850. E curiosamente, desde 1850 também tem acabado a pirataria. A pirataria era muito comum no século XIX, né? No século XX já não era tão comum. Hoje em dia você ainda tem alguns piratas ali na Somália e coisa e tal, mas é bem menos comum, né? Mas, de novo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e nesse caso nem tem fator comum entre os dois, né? Mas nesse gráfico aqui você pode dizer que tem um fator comum nessas duas coisas aqui. O fator comum é a economia aquecida. Se a economia está aquecida, o valor das ações sobe, e se a economia está aquecida, o número de vagas cresce também. Então, embora esse gráfico aqui, uma coisa não implique a outra, você pode entender que tem alguma coisa errada, alguma coisa mudou aqui, houve uma mudança na estratégia aqui, uma mudança na forma como essas coisas se correlacionam. E lógico, uma das coisas que pode ser é isso, muitas empresas vendo inteligência artificial e adiando contratações, preocupadas de esperar isso daí. Mas tem outros fatores nessa história também que talvez o pessoal não tenha percebido muita coisa, tá? O que você pode colocar aqui também, né? Sempre teve uma tendência de muitas empresas de contratar muitos funcionários à medida que elas cresciam de tamanho. Por quê? Porque era um fator muito importante para a empresa contratar investimento e conseguir aporte de capital e coisa e tal, você poder trazer o investidor na sua empresa e mostrar, olha só, tem um monte de gente trabalhando aqui para mim. Né? E eu já vi muitas empresas assim, que você tem um monte de gente trabalhando. O que esse pessoal está fazendo? Não sei, mas está aí trabalhando, todo mundo sentadinho na mesa lá, trabalhando e coisa e tal. Justamente era para o dono da empresa poder mostrar para o investidor que tinha muita gente trabalhando. Havia um fator psicológico de você ter um peso de gente grande, grande quantidade de gente trabalhando da sua empresa. Né? Depois da pandemia, quando começou muita coisa de trabalho remoto e coisa e tal, isso meio que caiu em desuso, né? Hoje em dia você encontra um monte de empresas que têm sedes pequenas e trabalha todo mundo offline, todo mundo em casa e, enfim, não tem porquê mais essa... Isso foi uma mudança cultural que aconteceu, né? Você pode ver, o comércio de rua também está caindo muito aqui no Rio de Janeiro. O centro do Rio de Janeiro está abandonado, cara. Impressionante. O centro do Rio de Janeiro acabou. Você vai lá, parece um deserto aquilo ali, né? Houve uma época que você ia ali, você não conseguia... Cara, tinha engarrafamento para andar na calçada. Você andava na calçada no fluxo, assim, porque não tinha... De tanta gente que tinha na calçada ali na Avenida Rio Branco, ali no buraco do Lume ali. E hoje em dia você vai lá, tá vazio, cara. Dia de semana você vai no centro do Rio, chega a ser triste, cara. Eu trabalhei muito tempo ali no centro do Rio. Chega a dar uma certa depressão você ver o centro do Rio hoje, né? Porque teve essa mudança cultural, as pessoas não estão mais indo. Então, de repente, se as pessoas não estão mais indo trabalhar na sua empresa, os investidores também já não esperam ver tanta gente empregada. Talvez seja alguma outra mudança cultural, porque a verdade é que eu digo para vocês o seguinte,
O pessoal tem usado o ChatGPT, isso tem substituído alguns empregos? Até tem. Mas nesse momento ainda é muito pouca coisa. Não me parece lógico isso ser responsável por essa grande distância, esse distanciamento enorme aqui, né? Agora, existe um outro fator que eles estão colocando aqui, que é o seguinte, quando você tem isso daqui, se você olhar quais são as ações responsáveis por essa perna de subida aqui da SP500, são aquelas empresas 7 maravilhosas ali, OpenAI, NVIDIA, são só as empresas que têm a ver com inteligência artificial. Ou seja, o que a gente está vendo aqui não é que essa parte do gráfico aqui está correta, não mudou nada ainda, né? Eu não tenho dúvida que vai haver impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, mas como eu já falei para vocês em outros vídeos, não vou aprofundar aqui, o mercado de trabalho muda, ele não acaba, não é que não vai ter emprego, é que os empregos vão mudar, né? As coisas que você vai fazer vão mudar, mas emprego vai ter para todo mundo, fica tranquilo, ninguém vai ficar, acabou os empregos, ninguém mais tem emprego, não vai existir isso. Vai ter emprego, só vão ser empregos diferentes do que você tem hoje. Então eu não me preocupo com isso. E mesmo isso não aconteceu ainda. Ainda está num processo muito inicial nessa coisa toda, ainda não começou essa grande substituição dos empregos em inteligência artificial. Agora, uma coisa que pode justificar é o contrário, isso daqui está realmente errado, ou seja, você ter esse valor das ações das empresas de tecnologia da informação realmente supervalorizadas, elas que estão erradas, elas que descolaram da economia de forma geral. Se você entende que isso daqui é resultado meramente do aquecimento da economia, a economia continua desacelerando aqui desde 2022, só que as ações de inteligência artificial cresceram muito. E vamos combinar, isso faz algum sentido, tá? Se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu chutaria isso. Eu não sei, tá, o que está acontecendo aqui. Mas se eu tivesse que chutar, eu chutaria isso. Por quê? Porque todo mundo ficou impressionado com o ChatGPT. Todo mundo falou, caraca, esse troço é do caramba. Isso vai mudar o mundo. Tenho que investir nesse troço aí. Ou seja, mesmo com o mercado desaquecido, o pessoal falou, não, tem que botar dinheiro, é uma oportunidade única, vai mudar o mundo. Quem não embarcar cedo nisso daqui vai ficar de fora. E aí o pessoal está botando dinheiro, continua comprando ação, continua subindo a ação e no final das contas é isso que está mudando essa coisa aqui. Né? Se as duas coisas eram seguiam mais ou menos o aquecimento da economia, agora não. As ações de tecnologia, o SP500 está fazendo essa perna para o alto aqui. E é exatamente isso, tá? Se você pegar as outras ações, tirando as grandes ações de inteligência, da área de inteligência artificial, elas seguem o mesmo padrão aqui, caindo aqui também. Ou seja, a economia como um todo continua nesse ramo. O que está acontecendo aqui é um descolamento absurdo por conta das grandes empresas de tecnologia da informação ligadas à inteligência artificial, né? NVIDIA, OpenAI, Google, Claude, essas empresas todas que vocês têm acompanhado aí sobre inteligência artificial, né? Grok, XAI, enfim. E outra coisa também, né? Como eu falei num outro vídeo meu, isso aqui é uma bolha. Olha, pode ser que seja uma bolha, tá? Mas a verdade é o seguinte, ninguém tem dúvida que o valor dessa bolha é muito grande. Ou seja, quem chegar do lado de lá, quem superar, quem for o campeão nessa etapa, vai ganhar muito dinheiro nos próximos anos. Então, assim, o fato de ser uma bolha não quer dizer necessariamente que não vai explodir, vai acabar tudo. É igual a bolha.com. A bolha.com, realmente, muitas empresas foram à falência, mas nem todas. O Google já existia na época da bolha.com. O Google não faliu, o Google se tornou a grande cara da internet hoje em dia, né? Então, assim, esse negócio de achar também, é uma bolha e vai estourar e coisa e tal, não, está crescendo muito. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que é algo de muito valor, é algo que vai mudar muito a humanidade. Vale a pena investir mesmo numa economia mais ou menos, porque, né, quem tiver na ponta dessa coisa aí vai ter lucro mais adiante. Mas não deixe de ser curioso, realmente um gráfico interessante isso daqui, né? Agora, aqui no Brasil você não consegue ver isso com tanta clareza, por quê? Porque o Brasil, como tem uma resistência muito grande a contratar, todo mundo aqui segue, né, a regra 0 da CLT, é proibido contratar pessoas, acaba tendo uma defasagem muito maior, não fica tão clara a correlação dessas coisas aqui no Brasil, né? Mas aqui, ó, o cisne vermelho que já bate a porta. A ruptura não é futura, vai começar a engolir empregos formais agora. Mais de 20% da força de trabalho brasileira está na linha de frente, né? Então o pessoal está preocupado aqui com justamente o pessoal que vai perder emprego para a inteligência artificial. E, de novo, eu não me preocupo com isso. Os empregos vão ser trocados, não vão acabar. Não é que não vai ter emprego, vão ter outros empregos nessa história.
Mas sem dúvida alguma, em algum momento isso vai acontecer. Eu não acho que está acontecendo já também, tá? Algumas áreas saíram na frente, programação e coisa e tal, mas ainda vai levar um tempo, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.